No intuito de se conhecerem e se desenvolverem espiritualmente, muitas pessoas têm uma preocupação exagerada de aderir a alguma coisa, a algum grupo, uma filosofia, um grupo espiritualista, uma doutrina, uma religião ou uma ideologia. E isso é um erro. É um erro. No começo da sua caminhada espiritual, o ser humano pode até experimentar algumas coisas nesse sentido, mas não pode se prender, porque a busca de cada um é individual. O conselho que eu dou aqui é o seguinte: não adira a nada, não se apegue a nada de forma firme, não faça de nenhuma doutrina o objetivo, a meta da sua vida. Você precisa trilhar o seu caminho. Você precisa caminhar e buscar ao longo da caminhada. Ao longo da caminhada nós vamos encontrando. A vida vai nos mostrando ao longo das retas, das curvas, das subidas, das descidas, das pontes, dos pontilhões, aquilo que precisamos, onde precisamos chegar. A vida cobra de nós uma espontaneidade. O que é espontaneidade? É um estado de abertura, de naturalidade, de simplicidade de coração. Estar aberto a aceitar aquilo que a vida nos oferece e nos ensina. Isso é o desprendimento. O desprendimento não é jogar tudo fora e viver sem nada, mas caminhar nessa vida sem se apegar às coisas e, se preciso for, num determinado instante, deixar uma ou outra coisa para trás para seguir em frente, fazê-lo de forma destemida. Isso é o desprendimento. O desprendimento precisa ser algo natural e espontâneo, precisa surgir simplesmente, precisa ser. O desprendimento não é algo que se calcula mentalmente. Não é o cabeção que deve dizer o que o ser humano deve jogar fora ou não precisar de nada nessa vida. O cabeção, ele sempre procura fórmulas prontas, doutrinas, dogmas ou a inversão de valores. E nesse sentido o ser humano não consegue ser, porque a mente não é o ser, mas o espírito é o ser. E o espírito se manifesta espontaneamente, naturalmente, de forma simples, direta e objetiva por meio da intuição. Então assim o ser humano se torna desprendido, se torna desapegado das coisas sem jogá-las fora. Então nós vamos nos desapegando ao longo da vida conforme vamos nos desenvolvendo. Isso precisa acontecer naturalmente. Vocês entendem? Tudo precisa ocorrer naturalmente. Não pode ser forçado. Tá? Então, não adira a nada. Não entre em tal grupo, em tal filosofia, em tal pensamento espiritualista. Você pode até experimentar algumas coisas nesse sentido. Mas compreenda que o seu compromisso é com você mesmo. Que somente você é responsável por encontrar as respostas de que necessita. Se você entrar dentro de uma tendência e ficar preso lá, como um caramujo dentro da concha, e a vida te chamar para seguir adiante, e você colocar o seu grupo, a sua filosofia, a sua doutrina acima do que a vida quer de você, você estará matando o chamado da vida, anulando-o. E muitas pessoas procedem assim, seja por causa das religiões, por causa de filosofias espiritualistas, por causa de ideologias. As pessoas acabam se prendendo às coisas. E isso é o apego. Isso é o apego, quando o ser humano se gruda
em alguma coisa. E a vida o chama, mas ele não vai porque está grudado a alguma coisa. Então, o desapego é ir soltando as coisas naturalmente, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. E eu, por exemplo, eu não faço parte de nada, não tenho religião, não pertenço a nenhum grupo espiritualista, a nenhuma filosofia espiritualista. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E vira e mexe, alguém me envia uma mensagem para eu falar disso, daquilo ou daquele outro, né? Alguns me escreveram nos últimos tempos para eu falar da filosofia Megatown, ou Megatown, não sei qual é a pronúncia correta disso. E o que eu vou dizer aqui, sei lá, não tenho nada para falar. Não conheço essa filosofia. Vi alguma coisa assim bem por cima, né? Mas o que eu tenho para falar? Seja você mesmo, encontre você próprio o seu caminho. Você não precisa fazer parte de nada disso. Eu não faço parte de nada disso. Todas as reflexões que apresento aqui nos meus vídeos são resultantes das minhas próprias vivências, das minhas experiências, da minha caminhada espiritual. Eu não sigo nada em ninguém. E daí já poderiam dizer, mas você segue a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, você está sendo um hipócrita? Como assim? Bom, mas em sua obra Na Luz da Verdade, Abdrushim diz justamente isso, que o compromisso do ser humano é consigo mesmo. Abdrushim não fundou uma religião, uma filosofia, ele falava para indivíduos, para pessoas, para seres humanos individualmente. E a obra Na Luz da Verdade é um convite para essa caminhada individual e solitária, em busca do autoconhecimento. Então é o que eu faço e por isso eu me identifiquei tanto com a obra Na Luz da Verdade. Nas primeiras páginas eu senti a energia da obra, esse chamado interior. Ali eu encontrei algo que permitia eu ser eu mesmo. Eu ser eu mesmo. Ao longo dos meus anos eu fui assediado por várias pessoas para fazer parte desta ou daquela religião, para frequentar coisas como antroposofia, Nova Acrópole, algum grupo ocultista, Sociedade Rosa Cruz. Me convidaram para fazer parte de inúmeras coisas, até da maçonaria me convidaram. Mas eu não frequentei lugar algum, não aceitei convite algum, porque no primeiro instante eu já senti que aquelas pessoas que estavam me convidando estavam já colocando determinadas exigências de eu ter que me enquadrar dentro da filosofia da instituição, do pensamento da instituição, das orientações, das regras, das leis da instituição. E eu simplesmente não sigo instituição alguma, eu não tenho necessidade disso. E ninguém tem. O ser humano precisa apenas despertar o seu núcleo, o seu ser. O ser humano precisa apenas ser. Por isso eu digo aqui, não adira a nada. Apenas seja. Apenas seja você mesmo. Esta é a receita. Se o ser humano não for ele próprio, nada feito, ele não consegue se desenvolver, não consegue se conhecer, não consegue caminhar, não consegue encontrar o seu caminho. E isso é algo que precisa ser encontrado individualmente, através da intuição, através do orar e vigiar, indicado por Cristo. É uma vigília interior, é um trabalho interior que o ser humano faz consigo mesmo para entrar em conexão com planos mais elevados que o terreno, que orientam os seres humanos aqui. Nós temos seres, existem seres
acima de nós que irradiam sobre nós. E nós podemos captar parte dessas irradiações. E uma vez que captamos essas irradiações, podemos nos orientar por elas, podemos caminhar, podemos fazer as nossas obras a partir disso, nossas ações. E na verdade essa é a função da nossa passagem aqui pela Terra. Estamos encarnados na matéria grosseira, estamos num corpo denso, num invólucro denso, mas precisamos estar abertos para algo maior, para que possamos espiritualizar a matéria grosseira densa. Precisamos espiritualizar as nossas obras, precisamos espiritualizar tudo o que tocamos e fazemos. Somos mediadores aqui na matéria grosseira. E somente executamos um bom trabalho se estivermos abertos e sintonizados em coisas maiores e não sintonizados em instituições terrenas. Instituições terrenas não podem nos mostrar o caminho que nos leva a nós mesmos. Somente nós podemos encontrar esse caminho. E uma vez que nos tornamos nós mesmos, nos aproximamos do Criador, compreendemos a vontade do Criador. Alguém que não é ele mesmo está distante de Deus, porque alguém que não é ele mesmo está apenas aqui, na mente, no cabeção, ou na sensualidade e na fantasia. E tudo isso afasta o ser humano de Deus. A única coisa que o aproxima do Criador é a sua intuição. Então, não adira a nada, apenas seja. Esse é o caminho. Você não precisa frequentar instituição alguma, sociedade alguma. Eu não quero aqui desrespeitar instituição e sociedade espiritualista ou religião alguma, não é o meu objetivo, por favor. Quem sou eu para isso? Eu não teço críticas a essas instituições. Apenas estou aqui dizendo que cada um precisa encontrar o seu caminho por si mesmo, ouvindo a sua intuição. Esta é a receita para que o ser humano seja ele mesmo e consiga viver de forma plena, se harmonizando com o cosmos, que é o que ele precisa para tirar o melhor proveito possível da sua vida aqui na matéria grosseira densa. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!